E se aquela tática mais celebrada do futebol moderno, a posse de bola, na verdade estivesse atrapalhando mais do que ajudando? Pois é, nós vamos mergulhar fundo num estudo de inteligência artificial que analisou quase 900 jogos da elite europeia e descobriu algo que, olha, vira um manual de táticas de cabeça para baixo. Sabe aquela filosofia do tic-tac que dominou o futebol por anos? A ideia de que ter a bola é ter o controle do jogo. Parece lógico, né? Mas aí vem uma inteligência artificial, sem paixão, sem clubismo, e analisa os dados frios. E a resposta que ela encontrou para essa pergunta, bem, prepara, porque ela desafia praticamente tudo. E aqui vem o grande choque. O estudo descobriu que para os times que adoram ter a bola, quanto mais posse e mais passes decisivos eles davam, menor era a chance de vitória. Sim, é exatamente isso. Ter mais a bola estava ligado a perder mais. Mas como assim? Como é que isso é possível? Para a gente entender esse paradoxo, a gente precisa ver como a IA enxergou o jogo. Ela não viu camisas, escudos ou jogadores famosos, ela viu apenas dados. E nesses dados, ela encontrou uma divisão muito clara, classificando os gigantes da Europa em apenas dois grandes estilos de jogo. Pensa só no volume de informação. 869 jogos da Champions League, ao longo de 7 temporadas. A IA processou tudo isso e o resultado foi fascinante. As equipes naturalmente se dividiram em dois grupos bem claros, não por escolha de um técnico, mas pelas suas próprias ações em campo. E aqui a gente consegue ver a impressão digital de cada estilo. De um lado, o time da posse, com quase 500 passes por jogo. Do outro, o time de contra-ataque, com só 40% da bola, mas com muito mais cortes, 22 contra 14. A IA não precisou de nenhum comentarista para sacar a diferença. Os números simplesmente gritam. Beleza, então a IA separou os times. E daí? O que ela descobriu sobre como cada um desses estilos realmente vence? É aqui que as velhas regras são basicamente jogadas pela janela. Primeiro, os times de posse. A lógica parece simples. Mais bola, mais passes, mais chances de gol, certo? Bom, a IA descobriu que a verdadeira fórmula da vitória para eles é exatamente o oposto do que a gente pensa. Olha só que coisa incrível! O que ajuda os times de posse a vencer? Mais cruzamentos e mais chutes de fora da área. E o que atrapalha? Exatamente, mais posse de bola e mais passe-chave. Parece que aquele toque de bola infinito, sabe, em busca do passe perfeito, na verdade, é uma armadilha. Ser mais direto funciona muito melhor. E do outro lado do campo, com os times de contra-ataque? Aí a lógica vira completamente de ponta cabeça. O que é veneno para um time é o remédio para o outro. Esse gráfico aqui diz tudo. Qual é o fator número 1 para a vitória de um time reativo? Cortes. É isso aí, a defesa em primeiro lugar. Depois, o passe decisivo e a finalização. É a receita clássica, roubar a bola e ser letal lá na frente. E aqui o contraste fica explícito. Para o time de contra-ataque, o negócio é eficiência. Roubar, passar, chutar. Curiosamente, um pouco mais de posse que o normal também ajuda, talvez para atrair o adversário. Mas o que é fatal para eles, cruzamentos e chutes de longe. As mesmas coisas que salvam os times de posse. É aquilo, né? Cada um no seu quadrado. Ok, tudo isso é sensacional, mas como é que a IA fez essa mágica toda? Vamos dar uma espiada rápida nessa caixa preta e entender como a máquina pensou para chegar a essas conclusões tão humanas, ou talvez super-humanas. O processo foi quase como uma linha de montagem, saca? Primeiro, a IA engoliu os dados de todos os jogos. Depois, uma rede neural especial encontrou padrões que um ser humano jamais conseguiria ver. Em seguida, um outro algoritmo separou os times nos dois grupos. E, por fim, um último modelo de IA apontou, olha, para este grupo, o caminho da vitória é X, para o outro é Y. Ah, e só para deixar todo mundo na mesma página, quando a gente fala em cortes ou passes-chave, estamos falando dos KPIs, os indicadores-chave de desempenho. É só um nome técnico para aquelas estatísticas que realmente importam para medir o sucesso de um time em campo. Então, depois disso tudo, o que a gente leva para casa? O que esses dados todos significam para o técnico que está ali planejando o próximo jogo? Qual é o novo manual do futebol moderno? A primeira grande lição é bem clara. Posse de bola por si só não ganha jogo. Ela é apenas uma ferramenta. Ter a bola por ter não adianta nada se o time não souber o que fazer com ela. O que importa mesmo é transformar essa posse em perigo real. É sobre qualidade, não só quantidade. E a segunda lição, que é tão importante quanto:
Não existe uma fórmula mágica para a vitória que sirva para todo mundo. O remédio de um time é o veneno do outro. Um cruzamento pode ser a jogada da vitória para um e um erro tático fatal para outro. O autoconhecimento tático, isso sim, é tudo. E se fosse para guardar um único número de toda essa análise, teria que ser este, 2. Porque apesar de todas as discussões sobre 4-3-3, 3-5-2, falso 9, no fim do dia, a IA nos diz que por quase uma década, a elite do futebol se resumiu a apenas 2 maneiras de jogar para vencer. Apenas 2. E tudo isso nos leva a uma pergunta que parece coisa de ficção científica, mas que está cada vez mais real. Se a IA pode encontrar caminhos para a vitória que nós não vemos, o futuro do futebol pertence à genialidade de um técnico na beira do campo ou ao poder de processamento de um algoritmo. O jogo está apenas começando.